Anatomia comparada de caule e ramo em Dipteryx alata e Boudica vigilioides, da família Fabácea, por Rebeca de Oliveira Monteiro e Júlia Sonsin Oliveira, para a apresentação no 3º Simpósio de Biodiversidade da Universidade de Brasília. A variação axial se trata do estudo das diferenças anatômicas que existem ao longo do eixo longitudinal da árvore. É importante, pois ajuda a entender como as diferentes células do tecido lenhoso se comportam, dada a posição que se encontram na árvore. Os estudos de variação axial abrangem principalmente a comparação entre madeira presente no caule e nas raízes, sendo os trabalhos sobre caule e ramo bastante escassos. Portanto, o presente estudo busca verificar a variação axial que ocorre no lenho de Boudica vigilioides Kant e Dipteryx alata Vogel. O local de estudo foi na fazenda Água Limpa, em uma área de cerrado senso estricto. Foram obtidas 2 espécimes de Dipteryx alata e 3 de Boudica vigilioides, em que os ramos possuíram 4 cm de diâmetro e o caule foi coletado no diâmetro à altura do peito. Os cortes anatômicos das seções transversais e longitudinais foram confeccionados em lâminas permanentes, e a dissociação das células foi conforme método de Franklin de 1945. As análises quantitativas e qualitativas seguiram instruções do Iowa Committee de 1989, utilizando o microscópio da marca Zeiss e o fotomicroscópio Leica. Cada um dos componentes anatômicos passou por 30 medições realizadas no programa Image Pro Plus. Segundo o teste de Student, as únicas características que apresentaram variação axial foram comprimento de fibra, diâmetro de vaso e densidade de vasos por milímetro quadrado. As fibras diminuíram de 929,7 para 878,9 micrômetros em Dipteryx alata e em Boudica vigilioides de 1024 para 855,1 micrômetros. O diâmetro dos vasos diminuiu de 70,2 para 58,8 micrômetros em Dipteryx alata e de 115,3 para 95,9 micrômetros em Boudica vigilioides. A densidade de vasos por milímetro quadrado aumentou na direção axial, de 13,3 para 23,8 em Dipteryx alata e 8,7 para 18,7 em Boudica vigilioides. Em termos percentuais, as fibras diminuíram 51% em Dipteryx alata e 169% em Boudica vigilioides. O diâmetro dos vasos diminuiu 11% em Dipteryx alata e 19% em Boudica vigilioides. A densidade de vasos por milímetro quadrado aumentou no sentido axial em 10% para as duas espécies. A figura 1 apresenta os planos transversais das espécies, em que A e C são Boudica vigilioides e Dipteryx alata são B e D. Os caules são as imagens A e B e C e D são os ramos. Nas imagens de Boudica vigilioides é perceptível a diminuição do diâmetro dos vasos nos ramos. Em Dipteryx alata, embora o diâmetro dos vasos pareçam de mesmo calibre, a frequência desses elementos é maior no ramo. Portanto, deste estudo podemos fazer as seguintes considerações. As maiores fibras nos caules devem-se à função primária de suporte do caule, ajudando a garantir maior resistência mecânica e reduzindo a flexibilidade neste órgão. A diminuição do diâmetro dos vasos na direção axial dá ao caule maior eficiência na condução hídrica, enquanto os ramos, embora possuam vasos de menor calibre, estes ocorrem em maior frequência e impedem a formação de embolismos que possam comprometer o sistema condutor. Muito obrigada a todos que assistiram e à organização do simpósio pela oportunidade de apresentar este trabalho.